Você sabia que algumas das condições mais devastadoras e mortais da medicina ainda não tem cura? Mas o porquê disso? Será que é por falta de tecnologia? Ou essas são doenças tão complexas que a gente não sabe nem por onde começar? Então, olá, meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo vou te explicar doenças que não têm cura. Ou pode até ser chamado por alguns, explicando doenças inexplicáveis. Vou falar as possíveis razões, como você pode se proteger ou até ajudar quem enfrenta essas condições. Então fique até o final para você não perder nenhuma. Vamos começar então com o HIV, podendo ser chamada de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que é causada pelo vírus da imunodeficiência humana, ou HIV, e essa doença ataca o nosso sistema imunológico, deixando o nosso corpo vulnerável a várias outras infecções. E o motivo dessa infecção ainda não ter uma cura específica e eficiente, o HIV ele meio que entra na célula do DNA das células humanas, tornando quase impossível eliminar esse vírus sem destruir a célula humana. Mesmo que alguns medicamentos que ajudem a controlar o vírus, ele pode meio que se esconder em alguns reservatórios dentro do corpo. Mas na questão de um tratamento disponível, existe a terapia antirretroviral, TARV, que permite com que várias pessoas vivam com décadas e até com qualidade de vida, ao suprimir o vírus a alguns níveis bem menores. E por curiosidade, apesar de não haver uma cura específica para essa condição, a transmissão do HIV pode ser praticamente eliminada com tratamentos eficazes e com a prevenção segura, como por exemplo, o uso de preservativos. Isso segundo a UNAIDS. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune onde o sistema imunológico ataca as células beta do pâncreas e produzem insulina. E o motivo de ainda não haver uma cura específica é porque a regeneração das células beta do pâncreas ainda é um desafio científico. E ainda também não foi desenvolvida uma forma segura de evitar o ataque autoimune. Porém, na questão de tratamento, existem algumas injeções diárias de insulina e um monitoramento que podem ajudar, e também pode ser feito um monitoramento rigoroso dos níveis de glicose, para evitar possíveis problemas. E para a curiosidade da vez, algumas pesquisas de transplantes usando células-tronco têm mostrado algum progresso, porém ainda estão em uma fase experimental. Essas informações segundo a American Diabetes Association. O mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que causa a perda progressiva de memória e algumas funções cognitivas. E um dos motivos de não haver uma cura concreta e eficiente é porque as causas dessa condição não estão totalmente compreendidas, mas pode incluir o acúmulo de proteínas anormais no cérebro. Além disso, normalmente o dano cerebral é irreversível, afinal o cérebro é um órgão extremamente complexo. E na questão de um possível tratamento, alguns medicamentos que ajudam a aliviar os sintomas temporariamente, mas não conseguem de fato parar ou interromper a progressão da doença. Porém, por curiosidade, alguns estudos mostram que hábitos saudáveis, como a prática de atividades físicas e uma alimentação balanceada, pode ajudar a retardar o início dos sintomas. Essas informações segundo a Alzheimer's Association. O câncer metastático ocorre quando as células cancerígenas se espalham do tumor original para outras partes do corpo, formando as metástases. E um dos motivos de ainda não haver uma cura certa é que existe uma dificuldade extrema em tratar esse tipo de câncer, devido à capacidade das células cancerígenas de se adaptar e resistir aos tratamentos, pois cada metástase pode reagir e se adaptar de uma forma diferente. Por isso, alguns dos possíveis tratamentos são a quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e outras terapias que podem ajudar a controlar a doença, mas raramente elimina a doença completamente. Por curiosidade, cerca de 90% das mortes por câncer são causadas pela metástase e não pelo tumor inicial. E essas informações segundo a National Cancer Institute. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que ataca a mielina, que é a camada protetora dos nervos, o que faz com que a gente tenha danos diretamente no nosso sistema nervoso central. E o motivo de não haver uma cura específica é porque a causa da esclerose múltipla especificamente ainda é desconhecida. E os danos à mielina e aos nervos são permanentes, assim como a maioria dos danos ao nosso cérebro. Na questão de tratamento, existem alguns medicamentos que podem ajudar a reduzir a frequência e a gravidade dos surtos e a retardar a progressão da doença. E para a curiosidade da vez, a prevalência da esclerose múltipla é maior em países com menos exposição à luz solar. E essa informação segundo a Multiple Sclerosis Society. Já a fibrose cística
é uma doença genética que afeta as glândulas produtoras de muco, suor e enzimas digestivas, levando ao acúmulo de secreções nos pulmões e em outros órgãos. E um dos principais motivos por não haver uma cura para essa doença é que a fibrose cística é causada por mutações no gene CFTR. E corrigir de uma forma permanente essa mutação em todas as células do corpo ainda não é viável ou não temos a tecnologia e o conhecimento suficiente para tal coisa. E para a questão de tratamento, existem alguns medicamentos que ajudam a melhorar a função do gene defeituoso e existem algumas técnicas de fisioterapia respiratória que podem ajudar, mas não chegam a curar. Por curiosidade, os avanços no tratamento aumentaram significativamente a expectativa de vida, chegando a mais de 40 anos em alguns casos. E essa informação segundo a Cystic Fibrosis Foundation. A doença de Parkinson é uma condição neurodegenerativa que afeta o movimento e algumas outras funções corporais devido à perda de neurônios produtores de dopamina. E um dos motivos de não haver cura para essa condição é que a ciência e a medicina no geral ainda não conseguiu achar um jeito de regenerar esses neurônios produtores de dopamina ou interromper definitivamente a progressão dessa doença. E para informações do tratamento, há alguns medicamentos que ajudam a aliviar os sintomas, mas em casos mais graves, também é necessária uma estimulação cerebral profunda. E por curiosidade, embora a causa exata dessa condição ainda seja desconhecida, acredita-se que pode estar relacionada a fatores genéticos ou até ambientais para essa condição do Parkinson. Isso segundo a Parkinson's Foundation. E também, embora essas doenças não tenham uma cura, os avanços na medicina têm permitido um maior controle dos sintomas e até um tratamento mais eficiente, podendo trazer uma qualidade de vida melhor para as pessoas que enfrentam essas condições. E vale ressaltar que caso se viu algo fora do normal ou se sente desconfortável a respeito de algo, busque um profissional qualificado, pois esse vídeo tem o objetivo de informar e falar sobre a saúde. Inclusive, se você querer aprender mais sobre como cuidar da sua saúde de uma forma integral, eu deixei um link de um material complementar no comentário fixado. E para você que chegou até aqui, eu tenho uma meta de até o final do ano conseguir 100 mil inscritos, então, por favor, ajude a chegar lá. Valeu!